O mundo voltou a prender a respiração diante de mais um episódio de tensão no Oriente Médio. Uma ação militar coordenada entre Estados Unidos e Israel contra alvos ligados ao programa de mísseis do Irã provocou reações imediatas de líderes internacionais e reacendeu o temor de um conflito mais amplo na região. De acordo com informações divulgadas por autoridades e repercutidas globalmente, os ataques tiveram como objetivo reduzir capacidades militares estratégicas iranianas, especialmente estruturas relacionadas a armamentos e defesa. A operação foi interpretada por diversos países como um movimento de alto risco, capaz de alterar o equilíbrio geopolítico em questão de dia. A resposta internacional veio rápida. Governos passaram a alertar para o perigo de uma escalada que ultrapasse as fronteiras do confronto direto e arraste outras potências para o centro da crise. O receio predominante é que qualquer reação mais dura de Teherã desencadeie uma cadeia de retaliações difícil de conter, num cenário já marcado por instabilidade prolongada. Enquanto aliados históricos dos Estados Unidos demonstraram preocupação com a segurança regional, outras nações reforçaram pedidos de moderação e diálogo, destacando que uma ampliação do conflito pode afetar rotas comerciais, mercados de energia e a estabilidade global como um todo. Nos bastidores diplomáticos, a leitura é de que o episódio representa mais do que uma ação militar isolada. Trata-se de um recado estratégico em meio a anos de tensões acumuladas, negociações frágeis e desconfiança crescente sobre o avanço tecnológico militar iraniano. Analistas internacionais observam que operações desse tipo costumam ter impacto muito além do campo de batalha. Elas redefinem alianças, testam limites políticos e obrigam governos a escolher posições claras, algo que muitos tentavam evitar até agora. A preocupação central não é apenas o que já aconteceu, mas o que pode vir a seguir. Em momentos assim, decisões tomadas em poucas horas podem influenciar décadas de relações internacionais, segurança energética e até a economia de países que estão a milhares de quilômetros dali. O que torna esse momento ainda mais delicado é o contexto em que ele acontece. O Oriente Médio já vinha atravessando um período de tensão constante, com disputas indiretas, demonstrações de força e uma guerra de influência que se desenrola há anos, muitas vezes longe dos holofotes. A ação militar agora rompe essa dinâmica mais silenciosa e traz o confronto novamente para o centro do debate internacional. Diversos governos passaram a agir rapidamente nos bastidores, tentando evitar que o episódio evolua para um ciclo clássico de ataque e contra-ataque. Em crises anteriores, foi exatamente essa sequência que ampliou conflitos regionais e obrigou a entrada de novas forças militares, transformando operações pontuais em confrontos prolongados. Há também uma preocupação estratégica que vai além da questão militar. A região concentra rotas fundamentais para o comércio global e para o fornecimento de energia. Qualquer instabilidade mais duradoura pode gerar efeitos em cadeia, afetando preços, mercados e decisões econômicas em todo o planeta. É por isso que, mesmo países distantes geograficamente, acompanham cada movimento com atenção máxima. Outro ponto observado por analistas é que ações desse tipo costumam ter um objetivo claro de dissuasão. Elas funcionam como demonstrações de capacidade e de limite, enviando a mensagem de que determinadas linhas não devem ser cruzadas. Ao mesmo tempo, esse tipo de recado precisa ser calibrado com precisão, porque um excesso de força pode produzir exatamente o efeito contrário e estimular reações mais duras. O governo iraniano, por sua vez, enfrenta pressão interna e externa. Internamente, precisa mostrar que não ignora o ataque. Externamente, sabe que qualquer resposta mais ampla pode justificar novas operações militares e aumentar o isolamento do país. Esse equilíbrio entre responder e evitar uma escalada total é um dos maiores desafios em situações como essa. Nos corredores diplomáticos, cresce a percepção de que o mundo entrou novamente em uma fase de testes de poder. Não se trata apenas de um episódio localizado, mas de mais um capítulo de uma disputa maior sobre influência, segurança e liderança internacional. Em momentos assim, cada decisão carrega peso simbólico e estratégico. E é justamente essa combinação de fatores, tensão acumulada, interesses globais e demonstrações de força, que transformam o episódio em algo muito maior do que uma operação militar isolada. Ele se torna um sinal de alerta sobre até onde as potências estão dispostas a ir para proteger seus interesses e sobre como o equilíbrio mundial pode ser alterado de forma repentina. Existe ainda um elemento menos visível, mas decisivo, que acompanha crises desse tipo: a batalha pela percepção global. Em situações de alta tensão, não são apenas mísseis ou operações militares que entram em cena, mas também narrativas cuidadosamente construídas para justificar ações, conquistar apoio e evitar isolamento internacional. Cada movimento passa a ser interpretado como parte de um jogo maior de demonstração de autoridade. Para alguns governos, a mensagem precisa ser clara: mostrar força agora pode evitar conflitos maiores no futuro. Para outros, o temor é justamente o contrário, que ações preventivas acabem abrindo espaço para uma escalada difícil de controlar. Esse tipo de dilema acompanha a política internacional há décadas. A diferença é que, no cenário atual, qualquer crise se espalha com velocidade
velocidade muito maior. Mercados reagem em minuto, alianças são pressionadas em horas e a opinião pública acompanha tudo em tempo real, o que aumenta a cobrança por respostas rápidas, mesmo quando a solução exige cautela. Especialistas em segurança internacional costumam lembrar que confrontos diretos raramente começam com a intenção de se tornarem guerras amplas. Eles nascem de cálculos estratégicos, de tentativas de contenção, de sinais enviados ao adversário. O problema é que, quando várias potências estão envolvidas indiretamente, o espaço para erro diminui drasticamente. É por isso que, ao mesmo tempo em que há discursos firmes e demonstrações de capacidade militar, cresce também uma intensa movimentação diplomática. Conversas reservadas, mediações discretas e negociações paralelas passam a ter papel fundamental para impedir que a crise ultrapasse um ponto sem retorno. O que está em jogo, portanto, não é apenas uma disputa localizada, mas a preservação de um equilíbrio delicado que sustenta relações internacionais há anos. Sempre que esse equilíbrio é testado, o mundo observa com atenção redobrada, consciente de que decisões tomadas agora podem redefinir o cenário estratégico por muito tempo. À medida que os desdobramentos continuam sendo acompanhados, cresce a sensação de que o episódio marca mais um ponto de inflexão na forma como as grandes potências lidam com ameaças consideradas estratégicas. Nos últimos anos, o mundo assistiu a uma mudança gradual, menos paciência para negociações longas e mais disposição para ações diretas quando interesses de segurança são colocados em risco. Para governos que defendem uma postura mais firme diante de regimes vistos como desestabilizadores, a operação representa uma tentativa de restabelecer limites claros. A lógica é simples: demonstrar capacidade de resposta rápida pode servir como fator de contenção, evitando avanços militares que, no futuro, exigiriam um custo muito maior para serem controlados. Ao mesmo tempo, países europeus e outras nações com tradição diplomática mais cautelosa insistem na necessidade de canais abertos de diálogo. Eles temem que a ausência de negociação contínua reduza as possibilidades de solução política e transforme confrontos pontuais em crises recorrentes. Esse contraste de visões revela uma divisão clássica no cenário internacional. De um lado, a ideia de que segurança se garante com dissuasão clara e demonstração de força. De outro, a convicção de que estabilidade duradoura só se constrói com acordos e mecanismos multilaterais. Na prática, as duas estratégias acabam coexistindo, mesmo que em tensão permanente. Outro fator que aumenta a preocupação global é o impacto indireto sobre regiões vizinhas. Conflitos no Oriente Médio raramente permanecem isolados. Eles influenciam alianças regionais, movimentações militares paralelas e até disputas internas em países que buscam se posicionar diante da nova realidade. Além disso, qualquer sinal de instabilidade prolongada pode afetar decisões de investimento, cadeias de suprimento e planejamento energético internacional. Não é apenas uma questão geopolítica, é também econômica. Quando há risco de escalada, o mundo inteiro recalcula rotas, preços e estratégia. Por trás das declarações oficiais e das análises públicas, líderes globais trabalham com uma preocupação central: impedir que a crise entre em um ciclo automático de reação. A história mostra que conflitos se tornam mais perigosos justamente quando passam a seguir uma lógica de resposta sucessiva, sem espaço para pausa. O momento, portanto, é de vigilância máxima, não apenas sobre novos movimentos militares, mas sobre sinais diplomáticos, discursos e decisões que possam indicar se a tensão caminhará para a contenção ou para um confronto mais amplo. O que estamos presenciando não é apenas mais um episódio isolado de tensão internacional. É um lembrete claro de como o equilíbrio global pode ser frágil quando interesses estratégicos, segurança nacional e disputas de influência se cruzam em uma mesma região. Crises como essa mostram que decisões tomadas em poucas horas podem repercutir por ano. Elas redefinem aliança, testam lideranças e colocam à prova a capacidade das nações de agir com firmeza sem ultrapassar o limite que transforma a pressão em conflito aberto. Em um mundo cada vez mais interligado, o impacto de cada movimento não fica restrito ao campo militar. Ele alcança economias, sociedades e o futuro das relações internacionais. Mais do que acompanhar os acontecimentos, é essencial entender o que está por trás dele, os interesses, as estratégias e as mensagens que cada ação carrega. Porque compreender esses movimentos é compreender como o mundo realmente funciona além das manchetes. Se essa análise trouxe clareza sobre um tema tão complexo, curta o vídeo, inscreva-se no canal Líderes em Foco e ative as notificações para continuar acompanhando conteúdos que explicam, de forma direta e profunda, os acontecimentos que moldam o cenário global. E no próximo vídeo, vamos explorar como essas tensões internacionais influenciam diretamente o futuro da segurança mundial e o papel das grandes potências nos próximos anos. Nos vemos no próximo conteúdo.